Gestão ambidestra nada mais é do que você cuidar da sua empresa do hoje, mas com foco também no futuro. Conseguir construir o futuro. E o mais preocupante nisso tudo, e os líderes ambidestros? A grande problemática é isso. O gestor, ele navega numa seara de apagar incêndio todos os dias. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao HiPod, mais um episódio do podcast da Nova Economia. Eu sou o Diego Souza, CEO do ecossistema Hyped, e eu tô aqui com... Carlos Rogério, CVO do ecossistema Hyped, e hoje nós vamos falar sobre... Gestão ambidestra, Ambidestra, cara. isso Que aí. assunto bacana, hein, Rogério? Inovador. Super atual, inclusive. Galera, esse assunto hoje é mais um episódio, aquele episódio que a gente está trazendo um tema, né, Rogério? Que nós estamos vivendo, porque nós não estamos trazendo apenas um tema de livro, que nós vamos falar sobre isso, mas um tema que nós vivemos no dia a dia e nós vamos compartilhar aí com os empresários esse assunto que eu acho que é o assunto mais em pauta na gestão da nova economia, mas é um assunto que é de utilidade pública e todos os empresários precisam saber, Rogério. Com certeza, com certeza. A atualização hoje para o mundo empresarial é importantíssima. E a inovação está aí demonstrando que sem ela ninguém vai permanecer no mercado, cara. Tecnologia está aí, né, Questão Rogério? de sobrevivência, inclusive, É isso aí. né? Nós vamos falar muito sobre isso. Eu trouxe, Rogério, até um iPad aqui para guiar a gente, porque hoje eu quero trazer, Rogério, até para não perder o foco, que o objetivo desse bate-papo nosso é a gente trazer algumas questões que a gente consiga também trazer um conteúdo denso, algumas explicações para fazer sentido, para um despertar, né, do empresário. Eu trouxe algumas falas, algumas objeções, algumas perguntas para guiar a gente para esse episódio ser bem bacana. Maravilha, vamos Beleza, vamos lá. Rogério, eu vou dar uma contextualizada primeiro sobre a gestão ambidestra. Vamos entender um pouco o que é, sobre o que nós estamos falando. Não é um assunto recente, estamos falando de um contexto que nasce aí na década de 70 ainda, só que nunca foi tão necessário. Então, eu vou contextualizar primeiro, Rogério, e vou trazer você para a gente ir debatendo sobre o conceito. Porque todo conceito, ele nasce, ele tem um conceito-chave, mas cada um que vive traz uma análise. Eu acho que a riqueza é isso, né? Gestão ambidestra nada mais é do que você cuidar da sua empresa do hoje, do que você faz, mas com foco também no futuro. Conseguir construir o futuro. E como que você vê a gestão ambidestra? Agora vem o seu conceito. Vamos lá. Como eu disse inicialmente, eu acho que a gestão ambidestra ela está ligada diretamente na sobrevivência da empresa, Certo. né? Então, atualmente, você tem uma empresa, se você não dispensar força e energia para a parte de inovação, não ficar atento a isso, você realmente não. A empresa está fadada a ser engolida aí, de repente, ou cair em desuso, né? Cair em desuso. Cair em desuso, que aí, né? Não tem mais o objetivo da empresa, ele Existir. some, né? Nós... Por conta dessa falta de inovação. E o mais preocupante nisso tudo, Diego, é que a grande questão da ambidestria, todo mundo sabe o conceito, que é você pensar no presente, né? Focado no futuro, Certo. né? Só que, e os líderes ambidestros? A grande problemática é isso, porque culturalmente hoje você ser um bom CEO, você ser um bom líder, né? Culturalmente eu preciso de um gestor de pessoas, eu preciso de um gestor de processo bom, eu preciso de um executor, né? E essa ambidestria, às vezes, e não é por falta de competência, tá? Certo. O gestor, ele navega numa seara de apagar incêndio todos os dias. Isso é um perigo. E ele não consegue olhar para o futuro. Tá com o umbigo preso no balcão. Exatamente, entendeu? Ele fica o dia todo sendo solicitado, resolve isso, resolve aquilo, resolve isso, resolve aquilo, trata isso, executa aquilo. E ele não tem tempo, ele fica sufocado, tá? Em ver alguma coisa do futuro. Então, a ambidestria dele, por mais que ele tenha esse conceito,
Se o líder não for consciente e realmente mudar a cultura da empresa, falar, ó, destacar a inovação. A gente tem que ter um braço de inovação dentro da empresa, bem gerido. Ele vai ser engolido pelo dia a dia. Dia a dia vai engolir, ele não vai conseguir desenvolver ambidestria na empresa, entendeu? Isso é preocupante. Então, isso é a preocupante. maior preocupação que eu vejo hoje nas grandes empresas ou pequenas, independente, é você ter um líder ambidestro. Começa por aí. Tá, eu vou trazer até isso. É uma questão que eu trouxe, que é a cultura, Rogério. Você trouxe já o cerne disso. Acho importante a gente trazer esse conceito. Por que que acontece? Se o gestor ele não é ambidestro, ambidestria é a maior habilidade, tida como a maior habilidade da gestão moderna, porque o gestor ambidestro ele consegue justamente conduzir a equipe de uma forma harmônica, trabalhando no que você falou, porque o dia a dia ele não é fácil, cara. Cara, a gente falar sobre conceito é fácil, tá? No dia a dia que você tem que pagar conta, que você precisa liderar a equipe e ainda planejar o futuro. Meu Deus, cara, que habilidade. Então, primeiramente, então você me disse que o gestor ele precisa ser ambidestro, tá? Ele precisa ter a habilidade de construir o dia a dia e abrir etapas para essa construção da pavimentação futura, da criação de novos negócios a partir do que ele faz hoje. Então, se o gestor não for ambidestro, a empresa não vai ser. Exatamente, cara. Começa pelo gestor, né? O gestor Tá. é o maestro, né? Da empresa. Então, E eu ouvi falar, Rogério, só te interrompendo, eu ouvi falar que o gestor, cara, a habilidade de um gestor, de um CEO, de um chefe, ou boss, o que a gente imaginar, ele precisa ser treinado, né, cara? precisa. Ele precisa entender, primeiramente, ele precisa entender que há necessidade de sair de trás do balcão e ir para uma escola novamente de aprender essas novas habilidades. Com certeza. Então, começa por isso. Começa pela educação, Beleza. né? Mesmo porque ele tem que se desprender desse compromisso de apagar fogo, né? Ele tem que criar camadas talvez blindagem, para que ele não fique nessa operação, entendeu? O Entendi. gestor não pode ficar na operação Preso. 100% na operação, né? Como O se gestor, fosse. por isso que é importante, Diego. Sim. Primeiro, o gestor ele tem que ter a cultura ambidestra. Legal. Segundo, e se ele não tiver um time culturalmente alinhado com ele nessa gestão, nessa ambidestria, ele não vai fazer gestão. Ele não vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque você precisa, o time tem que ser muito bom. Porque senão ele não vai conseguir ter essa liberdade de visão futura. Então ele tem que ser um maestro, né? Tem que ser o maestro. Então ele precisa realmente de um time alinhado culturalmente e muito bom. Então, primeiro passo é o líder entender, estudar sobre isso e se capacitar. Segundo, formar um time com essas características, né? Criar um departamento de inovação dentro da empresa. Porque são duas coisas que o bom gestor hoje... Qual que é o bom gestor hoje seria? O ideal é o cara ambidestro, que melhora a operação diária o tempo todo e tem um braço de inovação trabalhando com a mesma energia que o pessoal, que o time daqui. Então, ele tem que ter um segundo time aqui de olho só na inovação, porque não dá para misturar, tá? Uma coisa é operação e melhoria da operação constante. Porque também não adianta o cara preocupar com o futuro e não cuidar do presente. Eu queria, justamente, Rogério, eu queria trazer isso num segundo momento, para a gente falar sobre os maiores desafios da ambidestria, que isso que você falou, a gente vai voltar a falar, mas se você vê estatisticamente, cara, as inovações dentro de empresa, a maioria, mais da metade, fracassa. Porque justamente é uma habilidade. E o que nós estamos falando, então? Vamos lá. Como nós estamos vivendo isso no dia a dia, aqui no nosso ecossistema, não só no ecossistema, nós temos outras empresas, nós estamos aplicando o conceito nas empresas que também nós temos. Isso é uma habilidade que deve ser treinada. Nós não estamos falando que o empresário vai ler um livro, vai ter uma técnica e ele vai aplicar da noite para o dia. Todos os dias nós precisamos trazer esse conceito à tona e criar estratégias para que isso se sustente, né, Rogério? Claro. Porque a gente fala, hoje fala muito aqui, é um skill, é uma nova habilidade. Então não é sobre, eu sei como é e vou fazer.
Inclusive, não é sobre eu sei o que eu fiz na minha vida inteira e vou continuar fazendo. Nossa. Então, o empresário, ele precisa ter calma também, Rogério. O que eu vejo muito, cara, é que a nova educação, ela tá num papel de consciência. Não é mais sobre uma educação lógica, é um entendimento do que está acontecendo. E é uma dimensão muito, muito ampla. É como que as pessoas estão se comportando, a tecnologia presente, a inteligência artificial. Então, não é sobre como nós estudamos na escola mais. Dito isso, nunca foi, talvez. Dito isso, o que que acontece, Rogério? O cara tem que dar tempo para ele antes de então trazer para a empresa e querer implantar. Vamos lá. Ele precisa. Vamos dar sugestão aí, Rogério. Livros. Se Que educar. nós vamos falar se Buscar educar. educação, procurar os grandes players, né? Graças a Deus, hoje no Brasil, a gente tem bastante gente que foi buscar lá Cara, fora e entrega um material O super. Brasil tá, o muito Brasil bom. tá A gente não o ecossistema precisa. do país tá maravilhoso. Exatamente. A gente não Agora precisa cair vamos lá. nas Vamos universidades trazer americanas. pro um cara que tem menos acesso, Rogério. Livros, hoje o livro é um e-book é R$ 9,90. Então já não é mais desculpa, certo? Não é uma desculpa. YouTube, cara, podcast igual o HiPod, assim, podcast tem cara, o Magaldi, que é o Magaldi e o Salib são um dos os maiores experts nesse assunto no Brasil. Até recomendamos o GA Podcast para isso. É gratuito o conteúdo, Rogério. Nossa, é maravilhoso, muito bom. Muito bom. E aí, beleza. Chegando a esse ponto, vamos para uma conexão com uma imersão, se conectar a um ecossistema. Exatamente. E é se inserir, de certa Sim, forma, sim. através da educação e network, nesse métier da nova economia, Ah, legal. né? Porque, felizmente ou Isso. infelizmente, depende do posicionamento de cada empresário, mas eu acho que o importante é sempre estar buscando atualização. Isso é uma métrica que todo mundo sempre buscou, mas eu recomendo que busque atualização realmente no que está acontecendo no mundo, O mundo, né? Que é o ele conceito da nova economia, que é o conceito da é o conceito economia conectada, né? conectada, ambidestria na gestão. Então, é uma coisa que já é realidade e não volta mais. Agora, ô Rogério, sabe o que acontece muito, cara? Em grandes centros já tem uma cultura empresarial de investimento. Parte do orçamento da empresa está em desenvolvimento pessoal. Cara, você já falou para o empresário pagar uma imersão de R$ 5.000? Nossa. Cara, tem empresário que pula. É consciência, né, cara? Eu sei que é uma escada. Conteúdo gratuito, uma imersão mais rasa, aí de repente uma imersão mais X1. Mas ele tem que começar a pensar que a empresa precisa de um orçamento para o desenvolvimento do maestro. Com certeza. Aí a gente tá falando, você está tocando nesse assunto, é muito importante. A importância do CPF ser muito forte. A Eu gente sempre fala falo sobre isso, isso. transita em vários assuntos Muito sobre bom, a cara. nova economia, que nada mais, nada menos é o fortalecimento do CPF, né? Boa. Hoje as empresas, que, apesar da tecnologia, apesar da inovação, das IAs, etc., empresas são Gerida por pessoas. são fruto de um sonho de uma pessoa, Não pode né? negligenciar. E Né? são gerenciadas, por pessoas, né? Então, a importância dessa persona ser educada de forma correta no caminho na onda que o mundo está indo, Boa. né? Porque você passa aí pela Revolução Industrial, você vai passando. Quem não se atualizou, infelizmente, ficou para trás. Ficou. Né? E assim, isso só começou, né? Nós estamos falando que ficou para trás, mas com essa velocidade que a inteligência artificial tá, se o cara não se desenvolver... É que quando você estava no modelo anterior, Diego, e é bom o pessoal prestar atenção nisso aqui, você tinha um delay de 10, 15, até 20 anos para você se tornar, vamos dizer assim... Referência? Não, você perder a sua empresa, perder o objeto. Caramba, o ciclo da empresa era... Exato. Então, às vezes era 20 anos, cara. Isso, daqui 20 anos que alguma inovação, alguém vai engolir o cara, ele vai ficar obsoleto, e ele vai ali e... Você entendeu?
Hoje não. Hoje é perigoso você dormir e acordar obsoleto, cara. Isso é muito real, cara. Entendeu? Então, pô, você viu o caso do Uber, por exemplo, os taxistas dormiram, acordaram com a realidade monstruosa na nossa frente, tendo que lidar com isso sem saber isso, tiveram dificuldade de lidar com isso. Dificuldade. Eles quiseram, na verdade, brigar contra a inovação. Não vai. Cara, que legal você trazer um exemplo prático, muito bom, né? Eu até coloquei aqui uns exemplos práticos, mas vamos lá na Uber, cara. A Uber, ela simplesmente teve um olhar pela centralidade do cliente. Isso aí é um assunto que as startups traz à tona, que é a Jobs to be done. Isso é um conceito que a gente pode fazer um podcast só sobre isso também. O que acontece? O táxi, ele dominava uma cadeia inteira, uma indústria, e ele deixou de olhar para o cliente. De repente vem uma startup comendo pelas bordas e começa a falar assim, cara, o cliente quer saber quanto ele paga. Você lembra quando a gente pegava táxi, cara? Primeiro que táxi era para rico. Cara, pode assim, nós não estamos aqui criticando claro, o serviço dos táxis, mas eu vou lá, ele não era tão democrático no pagamento, porque, pô, eu vivi assim, tá? Então posso falar por vivência prática. O que acontece, cara? A gente às vezes ia era quando tinha que fazer compra ou um evento especial pra você pegar um táxi. Ou quando você voltava das festas e rateava com todo mundo. Mas você ainda perguntava pro cara, quanto vai dar? Pra saber se você tinha aquele dinheiro. O que o cliente queria, cara? Ele queria saber quanto ele ia pagar antes. Sim. Olha a diferença de olhar para o futuro. É olhar a inovação, é olhar que o cliente ia responder para os negócios. A tecnologia te informa quanto você vai pagar, quanto tempo vai gastar para você chegar, quanto tempo que o cara vai encostar, né? Que o motorista vai encostar no seu ponto. Você tem geolocalização para mandar um filho em tempo real. Exato. Então, quer dizer, tem tudo isso sem nenhum carro, né? Outra questão da inovação foi fazer a maior empresa de mobilidade urbana sem ter um carro. Aí uma plataforma, coisa, né? É outra coisa. Tem um meio de pagamento. Aí nós estamos falando aí... Porque antigamente você não pagava táxi com cartão de crédito. Não se pagava. Cara, eu tinha esquecido disso. Não se pagava. Era no dinheiro. Era no dinheiro. E era um risco, inclusive, para o taxista. Que andava com muito dinheiro. Com muito dinheiro. Ele tinha um bolo. Assalto, etc. Cara, que legal. Eu acho que esse exemplo foi crucial. Então, o táxi não olhou para a ambidestria. Não olhou. O serviço não olhou para a ambidestria. E o mais grave, tá? Que eu gosto de sinalizar. E aí a gente tem outros exemplos, depois a gente pode comentar. Mas nesse caso específico, a rede de serviço de táxi, ele não só não olhou na época certa para a inovação e para o futuro, eu acho que nem conhecia esse conceito de ambidestria, então também não é culpa dos caras, né? Só que o que é o mais grave, na minha opinião? Quando veio a inovação e tornando eles obsoletos, entre aspas... Quando percebeu que havia algo diferente, né? Eles foram para um sinal, para uma tese de falar, não, isso não pode, não sei o que e tal. O enfrentamento, né? O enfrentamento. Do âmbito político, inclusive, né? Exato. Eu acho, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, que eles deviam ter olhado mais, o que esses caras estão fazendo? Vamos tentar fazer igual ou parecido. Até porque a estrutura era gigante, né? Vamos colocar inovação, vamos colocar isso para a gente ficar... Então, o que aconteceu? Anos depois que o táxi saiu daquele rádio táxi que você ligava, que agora eles têm um aplicativo. O táxi tem aplicativo agora. Tem, não. Ele tem um sistema semelhante, né? Tentaram. Mas demoraram demais. Não pode negligenciar, né, Rogério, o mercado. E essa demora, pô? A resposta... você não tem que querer enfrentar... E outra, a tecnologia... Eles tinham que ter... Desculpa, Diego. Mas não, tranquilo. Eles tinham que... E acabou que eles nicharam mais o serviço de táxi, né? Por exemplo, eu sou um usuário de táxi. Eu também uso muito no aeroporto, quando vou para cidade grande, eu já vou direto no táxi. Assim. Eu ainda tenho aquele lastro da credibilidade do táxi. Você sente isso também? Claro, com certeza, culturalmente, né? Isso é interessante, de repente analisar nicho, né, cara? Exatamente. Então eles têm essa questão interessante, eu tinha pensado nisso. Entendeu? Então acaba sendo ainda um pouco mais caro, né? Mas tem momento que, assim, eu sinto mais à vontade, cara. Isso aí... Aí o sistema também, você passa por algumas inseguranças, né? Uhum. Você não sabe o veículo se tá tudo certo, né? Já aconteceu de eu pegar Uber muito ruim.
Olha que legal esse olhar teu, cara. Se você tem um compromisso, o cara cancela a sua corrida perto. E a velocidade mesmo, né, Rogério? Eu lembro que eu pego muito táxi quando eu vou nós estamos aqui em Campo Grande, tá, gente? Mato Grosso do Sul. Quando eu vou, a gente vai muito em São Paulo, a gente para lá e, puta, já pega direto o táxi, né? Uma comodidade e parece que é aquele lastro ainda de confiança, né? Eu No prefiro. produto. Existe uma confiança. É o que você falou, cara. Tem que olhar o cliente, é a centralidade do cliente, é o futuro da economia. Exatamente. Mas, Rogério, Mas vai lá. vamos lá. Um ponto, você trouxe nós falamos sobre cultura, né? Pô, o cara, o CEO, o maestro, o chefe, o dono, precisa se treinar, precisa desenvolver. Para Com antes de certeza. aplicar, inclusive, Com certeza. aí é uma opinião própria. Porque não basta, né? Não basta. Agora vamos para exemplos práticos de empresas grandes, Rogério, tem gente quem são os maiores exemplos de CEOs ambidestros, né? Nós vamos falar de empresas grandes, às vezes o empresário fica falando, nossa, mas o cara também é gigante. Não, mas o gigante foi pequeno e o gigante tem dificuldades, às vezes, grandes maior. corporações até Até maiores. maior, principalmente enquanto a inovação, né? Justo. Então Cultura vamos falar pesada. aqui da Amazon e do Jeff Bezos. Cara, ele é considerado talvez o maior gestor ambidestro do mundo. A Amazon, que é o marketplace, o maior marketplace do mundo, a Amazon. Com certeza. Esse canal de distribuição. Isso. Ela começa com uma livraria online e começa a perceber que não era só aquilo que ela deveria tratar, ela começa a abrir vários outros serviços. E o principal simbologia da Amazon como ambidestria é a AWS, que é a nuvem, que é o cloud, que elas têm armazenamento na nuvem, porque ela entendeu que o ecossistema precisava disso e ela não ficou limitada ao marketplace de uma livraria. Hoje a Amazon ainda é um marketplace, ainda é um e-commerce, um marketplace muito pujante e tem a sua ambidestria vira seu maior faturamento, que é o armazenamento na nuvem. Cara, isso é o motor 2. É, É o motor 2. motor 2 superando o faturamento do motor 1. Olha que legal, cara. Mas você percebe que o motor 2 só nasce por causa do motor 1? Só nasce por causa do motor 1. Só nasce porque ele dividiu em algum momento, ele tinha um time de inovação e falou, vai buscar isso aqui. E vamos focar na minha operação presente. Então, ele focou no presente com muita força. Muita força. Porque a característica da Amazon é o seu time extremamente competente. É muito, muito bom. Muito bom. O serviço. E que não é só livro, né? Vende não o quê? Não é só livro, agora vende tudo, né, cara? Um dos maiores marketplaces do mundo, né? Acho que é a maior. Faliu bastante empresa física aí. Uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, a Amazon, né? É. Mas assim, a gente traz esse exemplo de uma grandiosa mundial, porque todo mundo conhece, lógico. Mas você tem exemplos de pequenas empresas aí que fazem também. bem. Eu, por exemplo, outra grande empresa que eu gosto de citar também é a Ambev, né, cara? A Ambev tem, a Ambev hoje, a Ambev eu acho que é o brasileira, a Ambev primeiro é Embev, né, o grupo? Mudou, né? Mas assim, é impressionante a capacidade, né? A capacidade ambidestria deles, né, cara? É muito bom. De alguns anos para cá, eles passaram de 5 ou 6 desenvolvedores para 4.000 desenvolvedores. Não, é loucura. Na parte de inovação, ou seja... Para você ver o olhar de uma empresa para o futuro. Então, essa empresa, que ela nem, acho que está se posicionando, ela virou uma plataforma, ela virou um ecossistema de negócio, e ela conseguiu perceber, cara, você vê, ela vira uma empresa que vendia bebida, se torna uma software house gigante de desenvolvedor, cara. Desenvolvendo tudo. Que coisa boa, distribuição, cara. Né? Investidor em startup, etc, etc. Quer dizer... Criou, e aí vem o Zé Delivery como um ativo de distribuição que eles não tinham, chegam a distribuir produtos de terceiro, criam a lógica dessa comodidade do cliente. Por quê? Porque, pô, cara, eu quero receber em casa, cara. Eu quero receber em casa, não tem isso aí. O cliente é o cerne da inovação. Mas vê lá, vamos lá, Apple, cara. Pô, praticamente a mesma coisa da Amazon, né, cara? Eu também olho assim. Steve Jobs, né? Era um gênio, né? Peculiar, mas um gênio. É um do século, diria. E, de repente, o motor 2
que é também a não é o nuvem, né? aparelho de telefone mais que dá o Não lucro é. para eles. É um brand. Ele criou o ecossistema, É o cloud, criou é a nuvem, é a loja Apple loja. Stores e ele ganha por feed cada pessoa que acomoda seu app, produz o seu sistema lá dentro. Ou seja, Ele criou o futuro dele. um ecossistema, Isso né, é cara? É um legal, sistema cara. do infinito, né? Isso é legal. As empresas, A gente cara, podia falar uma hora sobre isso, hein? pô, Ecossistema do infinito, hein? super legal. Seria bom. Mas, ô Rogério, olha que legal. As grandes empresas como a Google e a Apple, elas estão criando o próprio futuro, cara. Então, olha a capacidade de inovação de um gestor ambidestro. Ele cria algo que vai ser essencial para dentro de um ecossistema deles. E às vezes matando o primeiro, tá? A Google Se tem matando. isso. A Google, ela diz Esse que aqui é obsoleto, só que o novo é meu. Aí esse novo fica obsoleto, o outro novo é meu a também. ambiente de inovação da Google ele constrói Você tá louco. o novo Google para matar o atual. E, inclusive, né, o chat vem aí comendo pelas bordas, né, cara? Porque hoje eu tenho utilizado demais o chat GPT, né, cara? Eu achei a democratização da possibilidade de uma pessoa externalizar seu pensamento. Porque eu não sei você, cara, era difícil a gente tinha um pensamento na cabeça externalizar em livros, né? Não todo mundo tem essa capacidade de trazer para Essa didática toda, né? e o chat ele serve, putz, ele tem servido muito para isso, mas cara, ferramenta de estudar, pesquisa, pra cara, estudar, excelente. isso. Eu uso muito para estudar hoje. Agora vamos lá, cara, empresas, eu trouxe outro é bem legal, mas eu trouxe um olhar de empresas que não se atentaram ou negligenciaram isso, como você trouxe o táxi, cara. Eu trouxe exemplo também que é a Kodak. A Kodak, você lembra dos filmes ou não, Rogério? Não é da minha época. Não. Ah, você é daquele que botava a Sou muito- cabeça assim. Né? Da época do Lambi Lambi. Putz, eu nem sei o que é isso, cara. Ô, Rogério, Vamos lá. a Kodak, cara, a gente não podia nem errar a foto, né? Porque era 12, eu lembro, era 12, 24, né? Não tinha 36 pose, né? pô, 36 Pose falava, era- né? 36 Ainda lembro pose disso. Era a máquina. Nós até era falamos sobre uma empresa local que dominou isso, né, Rogério? Você encontrou o cara. Cara, era uma máquina, os caras da Kodak, né? Agora vem uma coisa, Rogério. Quando a Kodak desenvolveu a tecnologia da câmera digital, cara, Que ela impressionante. inovou. Ela inovou. Só Vê a que importância da gestão e da separação, porque ela inovou dentro do seu próprio motor 1. Ela não destacou. Ela colocou para dentro e segurou e isso matou. Aí É. veio outro, comprou a tecnologia e aí que terminou de matar, né? Agora, uma loucura isso. uma questão que aconteceu internamente, que ela foi apresentada essa tecnologia, ela usou parte da tecnologia da câmera digital. Se eu não me engano, era imprimir as fotos digitais, era isso. Só que ela pensou que aquele produto iria matar o mercado, que era o maior mercado dela, que de produção de filme. Porque a indústria da Kodak era pautada em vendas de filme. de não filme. Revelação. Revelação ficava para ponta. E daí, só que quando ela mesma, quando nasce dentro do ecossistema dela e o cara apresenta para a diretoria e fala, tá aqui o futuro das fotos no mundo. Ela fica com medo do futuro que ela poderia ter criado, como os outros Exatamente. players estão. O que aconteceu? O futuro matou ela, sendo que ela que foi o futuro. Olha aquilo que você falou com os táxis, como exemplo, né? Negligenciaram o futuro, não dá. E o que aconteceu, Rogério, com a Kodak? Acabou, cara. Acabou o sentido de existir. Você falou um pouco isso, né? Acabou o sentido. Acabou o objetivo. É o objeto, de né? entrega dela para a Cara, sociedade objeto acabou. de entrega, até o objeto, né, cara? Isso é legal. Acabou o objeto. Por quê, cara? Cara, negligenciou o futuro. Sabe o que eu ouvi sobre isso também? Que às vezes isso faz muito sentido quando a gente pensa em inovação. Eles negligenciaram que... Sabe onde que estavam os álbuns de fotografia? Sabe o que é álbum de fotografia? Era o Instagram, era o Orkut, eram as redes sociais, cara. Onde que você guarda suas principais fotos hoje? Poxa, cara. Que loucura, né, cara? Verdade. Já tinha identificado que tinha uns drives sociais, que eram principalmente as redes, se tornariam o book da pessoa. Guardaria as recordações. Que legal, né? Legal, muito legal. Então, o ecossistema por trás
tem que estar olhando também. O tempo Para de olhar todo. para dentro, que é aquilo que nós falamos, No cabeça, início, cara, no início. Ficou na operação. tomou. E a Kodak fez isso. Ela desenvolveu o digital, a câmera digital, saiu na frente, porque a Kodak é uma indústria de máquinas fantásticas, inclusive máquinas na área de saúde. Que legal, cara. Então é uma empresa muito Sim, forte, né? empresa muito forte, indústria de imagens, né? Só que, o que aconteceu? Ela desenvolveu a máquina digital, todo mundo tirava foto naquilo e levava a máquina, o Filme. filme, não, aquele cartão de memória para imprimir a Eu foto, lembro que era. entendeu? Então eles ficaram nesse joguinho, já não era mais Não era mais não, sobre isso, não né, cara? tinha mais que imprimir aquela foto, entendeu? Esse não era o Aí core business, vinha a entendeu? indústria Pô, de álbuns de fotos por redes a sociais, cara. Kodak tinha que ter criado um cloud, Puta, cara. Ou mesmo uma rede dela social. uma rede social, um cloud para armazenar suas fotos aqui na Não, cara, Kodak.com. Aí você tinha lá, sei lá quantos mega de graça e depois você faria, tô Rogério. dando uma viajada aqui, né? Não, mas Depois você cobrava. é legal, Rogério, porque Mas assim, sabe é por que fácil eles não falar fizeram? agora pra nós, né, Mas sabe por Rogério? que eles não fizeram? Eu tenho certeza. Porque eles não destacaram a operação de inovação da operação principal. Eu quero, cara, Certeza. eu quero trazer essa discussão aqui sobre isso. Eu até ia dar exemplo da Blockbuster, que negligenciou Netflix e ela tomou também. Mas eu acho que a gente pode buscar muitos exemplos ainda. Mas agora eu trouxe os principais desafios, Rogério, que eu quero falar um pouco sobre isso com você, O próprio... que é difícil. Quais são os principais desafios? Um deles é o que você tem falado, falou por várias vezes. Qual é a estratégia? Tem várias, né? Nossa estratégia de criar o que nós podemos chamar de motor 2, eu não chamo de uma camada de serviço, mas talvez uma nova camada de serviço escalável, ou mesmo trazer uma inovação para dentro. Eu vou trazer alguns cenários, Rogério, de contexto de inovação dentro de uma empresa que pode ser implantado. Ó, nós temos lá, eu até vou trazer esses assuntos para um questionamento, porque como é muito novo, Rogério, igual eu falei, tem métrica que mostra que as iniciativas de inovação dentro da empresa, elas geralmente morrem. Por quê? Primeiro que o gestor não é ambidestro. O gestor, ele quer fazer inovação, mas ele não é inovador. Ele não se desenvolveu. Então, toda hora, sabe aquele conselho conselho corporativo arcaico? Que você traz uma inovação, tá tudo aqueles caras lá e Isso fala não. assim, isso não vai dar certo. Aí dá aquela... aí a Ou, não cultura... tem verba para isso. Porque Justo. não tem orçamento, né? Não É- previu no orçamento. Bom, boa. Aí a gente vai começar por isso. Previsão orçamentária. Então, assim, Tem que o ter. motor 1, ele sustenta a operação, ele paga o dia a dia e ele é sólido. Obviamente que nem todas as empresas têm caixa, mas a inovação também abre uma possibilidade de fazer coisas que nem dinheiro precisa, né? Então, Com certeza. não vamos dizer, não vamos trazer, isso só funciona em empresa grande, que isso já está mais que... Tanto é que as principais empresas Esse nasceram paradigma em... já foi quebrado através do modelo de startup, inclusive, né? boa. Você encosta no ecossistema que tem várias startups, faz alguma coisa. White label, é plataforma gratuita você faz. Exatamente. Então, 1, 2 Meio de funcionários. pagamento gratuito, um monte. Começa com 1, 2 Ou funcionários. você mesmo, cara. Entendeu? Ou é o mesmo dono. Às vezes o cara não tem condição. Mas se destaca, né? Mas ele tem Beleza. que estar destacado, entendeu? Eu vou trazer um conceito aqui, até pra gente entrar nesse ponto aqui. Isso aí vai ser com certeza a maior dificuldade, eu acho, de entender sobre o conceito de criar um motor 2 ou criar um ambiente de inovador. Vamos falar sobre, nós estamos criando as empresas estão criando ambientes inovadores com aquisição M&A, está muito aquecido, aquisições estratégicas, principalmente de startups menores, que elas se acomodam numa distribuição. Eu lembro bom, eu vou falar de uma indústria que veio na minha cabeça, a Renner fez a compra da Repassa, um brechó online, porque abre-se uma nova camada e o grande player faz uma aquisição estratégica. Estratégica para distribuição, inclusive. Isso é inovação. Tipo, você ganha tempo, você faz uma aquisição estratégica. Outra, criar um laboratório. Isso a gente chamou muito nos conceitos de inovação, Open Innovation, ambiente de inovação, cria um lab, um laboratório de inovação. E aí você destaca um ambiente dentro da sua empresa para produzir inovação, que é aquele centro controle, um sandbox dentro da empresa. Sandbox, exatamente. E aí você tem aquele ambiente de que você pode errar e arrumar, que não vai poluir o que você faz de bom, né? Até para você poder fazer os ajustes até esse produto e a mercado.
aquisição estratégica, com compra de empresas menores, criar laboratório ou criar internamente um ambiente de inovação, um conselho, um grupo inovador. Mas nós falamos se o empresário ele não tem a inovação no seu DNA, ele não vai conseguir gerir isso, porque vai travar. Segundo, cara, eu vi modelos, você falou de destaque, só que eu vi modelos, Rogério, que destacaram demais, perderam a cultura e perderam o apoio do core business, cara. Não, O que você fala sobre isso? Que eu tô vendo você trazer um destaque para criar inovação. sim, mas é um destaque. Esse destaque é uma proteção como um sandbox ou é criar uma empresa nova? Não, proteção como sandbox. Exatamente isso. Por quê? Deixa eu só dar um contexto de sandbox. Sandbox está até no marco regulatório das startups. Sandbox é um conceito de prototipação, caixa de prototipação, né? Nós estamos falando de um ambiente controlado de inovação, onde você, teoricamente, pode produzir, pode errar, pode testar. acertar, é um ambiente controlado, que é um ambiente sandbox, né? Mas então você traz o destaque como carta branca pro cara, Rogério? Lógico. Eu acho. Você já viu aquele cara que traz a inovação, você mata o cara e fala, não, isso não vai dar certo? Não, imagina. Então, E o que é? Me explica aí. quando eu falo em destaque, é o seguinte, você tem a operação do dia a dia, Boa. certo? Então você tem ali um time de marketing, um time de desenvolvimento, um time de venda, um time de gestão, um time de RH. Certo. Esse time está focado e tem que estar na melhoria da entrega do motor 1, do core business da empresa, na melhoria o tempo todo, porque tem que acompanhar e tem que melhorar a venda, aumentar o faturamento, inovar dentro da trilha do que você entrega. Que é o cerne da empresa, Que é o certo. que paga as Que é o contas. core business, está tudo certo. Quando fala em destacar para inovação, é destacar daquele time, você não usar o mesmo time. Porque esse time ele vai estar apagando fogo e trabalhando o dia todo para que a otimização do que você já tem seja realizada. Então pode nascer do que você já faz. Sim. Do seu produto pode nascer um novo produto. Pode ser, você pode destacar um ou outro daqui e montar esse time aqui. Boa. Só que não pode ter a mesma função, entende? Você quer dizer que precisa tratar de uma maneira profissional. Profissional Isso aqui não é focada 100% na inovação. Eu entendi. Não tem como eu ficar aqui com um time trabalhando na minha esteira diária Sim. e pensando, a gente vai reunir uma hora por dia, ou terça-feira vamos reunir só para falar sobre inovação. Cara, não vai falar. Entendi. Não vai Agora acontecer. eu entendi. E esse foi um grande problema nas empresas. A maioria Elas levou falavam que eram inovadoras para dizer que nisso. Só eram que é o mesmo inovadoras. time. Não, e tratava assim, não tratava como uma ambidestria, como uma coisa séria. Ela tratava assim para dizer, eu tenho um laboratório de inovação, aí colocava até poltrona, né, aquelas coisas meio Google, para dizer que era disruptivo. Vai. E na verdade no DNA não tinha disruptura nenhuma, né? Não tinha. Porque a partir do momento que você tem essa autonomia, você tocou nesse assunto, eu achei muito bom, bem lembrado, tem que ter uma autonomia. Por exemplo, dependendo do que está sendo desenvolvido, qual a área de desenvolvimento, esse hub ou esse sandbox dessa empresa, ela vai buscar na universidade, por exemplo, uma parceria. Você entendeu? E não mexe aqui. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. E orçamento? Tem orçamento para ela definido? Cara, se tiver caixa, ótimo. Mas se não tiver, uma, duas pessoas aqui qualificadas aí, entendendo o que é inovação de verdade, eles vão buscar na universidade parceria que não tem ônus, vão buscar num ecossistema de startups, por exemplo, trazer essa empresa para dentro, essa startup que já está desenvolvendo alguma coisa que eles precisam aqui para dar Legal. o motor 2 deles. Abriu recentemente um fundo para inovação, fundo para ideação, né? Tem O fundo empresário. pra isso. Por isso, olha que importante o empresário se qualificar, né, Só cara? que o que De P&D, acontece? né? Que é aquele Exatamente. desenvolvimento de Mas processo. tudo isso que a gente está falando é educação e busca de informação. Legal. Porque quando você chega numa empresa que o cara não tem essa informação, você fala, cara, você precisa inovar, você precisa fazer um outro time aqui de inovação, ele já faz conta. Eu E sei. não é isso. Porque ele faz conta porque ele tá imerso, cara. Exatamente. Não é nem culpa. Ele vai pensar, não, vou fazer mais 4, 5 funcionários, mas quanto custa um dev? Não, Então, ele vai fazer conta. A falta conta de informação. Falta de Se informação. ele é informado, se ele busca informação... Ele vai achar a correta das saída. coisas, ele vai achar a saída Tá. sem ter que colocar tanta grana. É. É lógico que os grandes players, igual você falou, já Tem compra direto um negócio, já faz a aquisição inteligente, aquisição estratégica, e tá tudo bem. Isso. Mas Muito bom. vamos dar agora um pequeno empresário, ele tá arrochado, ele tá ali, né?
entendeu? Não, 95% tá Só que arrochado. tem soluções. Boa. Não, a tecnologia trouxe solução, né, cara? Várias. Não, você tem IA hoje, você pode criar uma camada de serviço de atendimento só com inteligência artificial de graça. Exatamente. Mas, cara, você falou uma coisa que a gente tem que trazer, né, Rogério? Porque a galera tem que começar a entender, todo mundo tem que começar a entender. Nós entendemos, né? E nós estamos na prática também, né, Rogério? Não que a gente sabe tudo, nós estamos passando por isso. Por isso que a gente está aqui falando, né, exatamente sobre o que a gente tá Justamente. passando aqui Só que é o nosso seguinte, ecossistema. cara. Uma coisa legal, Rogério, é a gente imaginar assim, vamos trazer para prática, cara. Você tem assim, você trouxe a sua empresa, que é uma puta empresa de 14 anos de existência, Essa é uma delas, a de saúde. a de Sim. saúde, para dentro do hub, que é o nosso hub de saúde. Então você conectou a sua empresa num hub que você já faz parte, então você veio primeiro para que a empresa, né? Olha que interessante, você com uma puta startup de 14 anos atrás, de saúde, né? Uma plataforma de assinatura. Eu não sei se você sabia ou você foi sorte de acertar a assinatura certa. Mas eu digo assim, Rogério, você já foi muito inovador, tem uma puta startup, só que você veio primeiro se desenvolver para depois trazer o CNPJ. Olha que legal, começou a fazer sentido o que nós falamos. Sim, exatamente. Inclusive fez uma aquisição estratégica antes da sua empresa. E aí, Rogério, vamos lá. Você trouxe ela para dentro do ecossistema nosso de saúde, Hub, e colocou ela na transformação para trazer a inovação e a ambidestria para dentro dela. E aí, depois de você foi colocada numa estrutura de equity, melhoramos, nós falamos sobre isso, o valor percebido dela, melhoramos o brand, foi melhorado várias coisas, Rogério. Só que aí você traz dentro da sua expertise, não foi nem ninguém que disse para você, uma ambidestria e criou um motor 2 dentro dela. Fala um pouco sobre isso. Que aí é real, é você, né? Sim, e é exatamente isso que aconteceu, Diego. Eu percebi, né, que estava já ficando ultrapassado, porque aí começou a chegar os grandes Fazia muito bem por muito bem a mesma coisa. Muito bem por muito tempo a mesma coisa. E eu falei, cara, acho que eu tô vacilando aqui. Tem essa possibilidade, tem essa. Mas nunca, como eu não tinha essa educação, boa, né? Muito bom. Eu não tinha essa cultura toda de ambidestria e inovação, o que eu vou fazer. Já era inovador, né, Rogério? Sim, mas, cara, foi intuitivo, né? Não foi conceitual ou conectar, né, cara? de academia, vamos dizer assim. E a maioria, assim, né? Nós empresários. Agora, essa nova galera, essa gurizada, já tem informação suficiente, né? Etc e tal. Né? Que aí, graças a Salibão aí, José Salib Neto, que foi lá fora, estudou pra caceta, trouxe e entregou toda essa formação, esse conhecimento. Já vem meio mastigado, né? Aí a gente, o pessoal, os brasileiros poderiam, né, ter acesso a isso. Se não, é só quem estava lá fora mesmo buscando isso. Enfim. E conhecendo isso, sabendo disso, eu falei, opa, eu preciso ter meu motor 2. Boa. Certo? E o motor 1 está indo muito bem, como você falou. A gente mudou o brand, estão fazendo novas campanhas, estão focados na excelência no processo, né? Então, isso é muito importante. Eu queria trazer à tona, não abre o motor 2 sem organizar o motor 1, cara. Organizamos primeiro. Não que não abra, mas, cara, deixa um organizadinho. Tanto é que, se você, lógico, você está sabendo, mas eu vou falar para o pessoal saber, o meu motor 2, o meu time da base nem sabe. Ainda? Ainda. Meu motor 2, eu desenhei todo o projeto aqui dentro do Hub, né? Trouxe um CEO para dentro do projeto e ele está tocando. Né? Agora, em setembro, nós temos já um evento para apresentar nacionalmente o projeto. E aí você incorpora, e aí primeiro apresenta para a equipe, depois da produção. Exatamente, aí a equipe vai estar sabendo disso, depois de tudo prontinho. Legal. E aí já faz o lançamento e está tudo certo. Né? Mas agora, sem o motor 1, nada seria possível. O motor 2, essa inovação. Porque inovação, cara, o que ela consiste? É você entregar um serviço que já existe de forma diferente. Boa.
É bem isso. Isso é inovação, a grosso modo. Lógico que depois isso tem etapas, né? Mas Tem inovação que é pura não, tecnologia, aí nós estamos falando que da aí é tecnologia disruptiva, é, aí é outro nível. inovação incremental e inovação disruptiva. Mas quando nós estamos olhando a disruptiva, parece que é fazer melhor o que Ou já era inventar a feito. roda, não é isso. Não é? Hoje a Boa. inovação hoje é você entregar um produto melhor, pensando no No cliente, cliente, boa. Pensando de no forma, cliente. usando a ferramenta de tecnologia. Isso é Boa. inovação. E a gente está fazendo isso, então vai ter o motor 2 já agora na empresa. E assim, estou muito feliz, porque é muito Palpável? palpável, não é uma coisa assim que fica na narrativa, né? Legal. Do hub de inovação e tal. Não. Ele desenvolve o produto, entrega de forma escalável, certo? Rápido, É rápido, né? muito rápido, e isso garante por mais algum E no tempo no ambiente, mercado, né? Como a líder, galera né? que não está muito familiarizado com o ambiente de ecossistema, barateia muito o custo, né, Rogério? Nossa, baratei demais. Porque você tem na sua casa, na sua rede de relacionamento, ecossistema é um trânsito de pessoas, É, fluido, né? Você tem muito parceiro, né, cara, que muito, entra com você às vezes, né? muito. Que entra, você sabe onde está a mão de obra. Às vezes você tem 2 jovens ali que faz melhor que uma agência, um marketing, que você paga 10% do preço que pagaria numa agência. Então o ecossistema ele entrega muito isso. Dentro disso, Rogério, eu acho que o principal que eu entendi, que é legal porque nós estamos falando de uma coisa que você vive, que eu estou vivendo, que nós vivemos juntos, inclusive, isso é muito rico, mas não sair da chama da inovação e Nunca. tem que estar perto, de ecossistema de startup, tem que ir em imersão. É um orçamento, porque senão você esfria. Às vezes você vai no puta curso, lê o livro, você sai tipo a milhão, quando você volta, aí você se tranca atrás do balcão, você vai falar para alguém, a vibração não é a mesma, ninguém tá entendendo, Cultura. você esfria. Então, assim, Cultura e time. é uma lifelong learning, isso é o lema da economia. Exatamente. Agora, vamos lá. Rogério, eu acho que a gente falou muito bem, né? Assim, muito bem que eu digo, nós falamos de coisas que nós estamos vivendo, então falamos assim, é legal você falar do que a gente passa, né? Não só do que está no livro. Mas falando em livro, eu queria trazer, inclusive, nesse episódio, a honra, né? Trazer a honra do Magaldi e do Salib, nós falamos. Por quê? Porque eu acho que sempre é importante você falar um pouco da fonte, né, Rogério? A fonte Não é sobre nós, né? com É certeza. sobre todo o ecossistema que conversa e entrega gratuitamente um conteúdo. E eu queria que você trouxesse agora a dica de livro para essa galera entender um pouco sobre esse ecossistema. Bom, tá aqui. Estratégia do Motor 2, Sandro Magaldi e José Salib Neto. E mostra, não, esse você tem que mostrar que foi o assinado, né? Não, Saiu esse tem aqui uma assinatura dos caras. Né? Foi uma honra, inclusive. E por que eu recomendo, não só de forma de honrar quem está entregando tanto sobre esse assunto, Legal. é que esse livro aqui ele tem uma peculiaridade, tá? Ele tem alguns frames, alguns exercícios aqui Puta, que cara. torna possível qualquer gestor Se tornar ambidestro. implantar o motor Motor 2 e entender realmente o que é ambidestria. Puta, que Então, legal foi isso aí, cara. Sabe, uma coisa aqui nesse livro, eu me arrisco a dizer que tem mais de 20 anos de experiência em ecossistema norte-americano, que é o que o Sandro e o Salibão, eles trazem É uma bagagem a muito bagagem grande, né, que não cara? tem preço, entendeu? O Sandro, ele, pra quem não conhece, o Sandro, não, vou falar do José Salib Neto, Salibão, que ele sempre fala assim. Esse cara, ele é muito, muito interessante, mas ele conviveu com os maiores CEOs do mundo, de Isso. próximo. Ele é um cara que trouxe a centralidade do cliente e ele foi um dos caras que mais conviveu. O Peter Drucker é uma máquina de conhecimento. Agora, Bom cara, demais. Recomendo. bom, Rogério, que assunto importante, cara. Não só bom de falar, mas que legal. Muito bom. Eu queria só fazer até pra gente não esquecer, se inscreva no canal, se inscreva aí no HiPod, o podcast da Nova Economia, que nós estamos trazendo os assuntos reais que nós estamos vivendo.
E para você que conhece algum amigo que precisa ouvir esse podcast, manda, compartilhe. E tem muita gente fazendo também com os podcasts, Rogério, discussões. Nós temos feito muito isso. Nós compartilhamos podcast e depois nós debatemos e aplicamos. Então, começa a usar essa prática e nos segue nas redes sociais. Entra na nossa landing page também, hyped.br, que você vai lá ver várias coisas legais também do ecossistema de inovação. Rogério, obrigado aí por hoje, foi bom pra caramba. Maravilha, eu que agradeço. Mais um assunto muito gostoso de falar. Muito bom. Né? Espero que a audiência nossa aí tenha gostado. E se por um acaso tiver algum assunto que vocês queiram saber, manda lá no direct nosso, lá nos comentários. Que nós vamos falar, né? A gente vai falar sobre o assunto que vocês necessitarem aí. Beleza, galera. Valeu. Obrigado, Rogério. Obrigado, hein? Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu!